Olá pessoal, como estão? Hoje vamos conversar sobre crianças trans e crianças intersexo. Vocês sabiam, gente? Tem algumas pessoas que falam assim pra mim: mas existe mesmo? Será que criança trans existe? Criança intersexo? Se não é invenção? Ou se é o pai e a mãe que não sabe educar essa criança? Ou se é coisa da mídia ou é ideologia? Então, eu vou falar aqui hoje sobre crianças trans. Eu vou falar enquanto profissional que atua na área da educação infantil e doutora em educação, tá bom? Então, o meu lugar de fala é enquanto profissional. Então, sobre crianças trans, o que tenho para dizer? Existem, tá? É algo real. E falar que é algo assim que é a mãe que não soube educar ou que é alguma coisa errada na educação, não é, tá? Criança trans, ela é, ela existe, tá? Pela sua natureza e não é da educação. Porque vamos se colocar no seguinte lugar: se você é mãe, você tem um filho e esse filho começa a apresentar no desenvolvimento, né, se identificar com coisas que a nossa sociedade não considera do gênero que essa criança foi designada. Então essa vivência dessa criança, né, ela vivenciar o outro gênero, o gênero que ela não foi registrada, é considerado, é o que é comumente chamado de criança trans. Então, o que é uma criança trans? É uma criança que não consegue se identificar com o gênero que ela foi registrada. Então, ela nasceu, foi registrada menina. Essa criança começa lá com 2 anos, 3 anos, a apresentar gostos, brincadeiras, querer se vestir como um menino, tá? Isso é falta, né, vamos lá, né, falta de representação masculina, ou é porque a criança não tem pai? Não tem nada a ver, tá? Não é isso. Isso é próprio daquela criança. Porque, gente, às vezes falam, são as mães, as famílias que inventam. Não são. A maioria das crianças trans que eu conheço, as famílias nunca nem escutaram falar, nunca entenderam o que é LGBT, não conheciam nada das pautas LGBT. Então, quando eu falo que, então é a falta de presença masculina, também não é, tá? Muitas crianças trans vêm de uma família tradicional que tem toda essa função, né, do pai, da mãe, então não é. Quem já esteve com uma criança trans vê o quanto é real essa questão da vivência, né, da variabilidade de gênero, de vivenciar outro gênero. Aquela criança naquele momento tem uma necessidade de vivenciar as coisas do outro gênero que não foi o que ela foi designada. E o que eu faço enquanto psicopedagoga quando alguém me procura que tem um filho trans? Escuta, empoderamento, tratar as questões dessa criança no que possa fazê-la atrapalhar o desenvolvimento dela emocional, tá? Ela ser criança trans não necessariamente precisa que ela tenha acompanhamento de um psicopedagogo, de um psicólogo ou de um psiquiatra, tá? Ela pode estar, é legal para as famílias, né? Para que a família compreenda melhor, né, a sua criança, que ela tenha a família, quem cuida dessa criança, tirar suas dúvidas, conhecer outras famílias que têm crianças trans, tal. Mas, enquanto psicopedagoga, a não ser que essa criança esteja sofrendo bullying na escola, tenha, em função da sociedade não aceitá-la, a gente precisa empoderar essa criança, trabalhar o autoconhecimento dela e trabalhar com a família. Então, eu já vi assim, muitas situações. Agora, em relação, quem quiser saber mais desse assunto, eu posso indicar leituras, entra no meu site, tem cursos bem interessantes lá, tá?
Então, no meu site você encontra cursos para aprofundar em valores acessíveis, tá? E aí, sobre criança intersexo, também existe. A criança intersexo, a criança trans, não necessariamente. A criança intersexo não é uma questão de identidade. A criança intersexo, eu posso falar da criança intersexo não só como profissional, mas também como mãe. Então, meu lugar de fala é esse, como profissional e como mãe. Ela vai apresentar uma variabilidade das características corporais referente ao sexo. Então, diferente da criança trans, né? Essa variabilidade não está na questão de gênero, está na questão sexual, do corpo mesmo sexuado. Então, a criança intersexo, ela pode apresentar um genital num formato diferenciado do que está acostumado, né, para um genital chamado, entre aspas, né, de genital da espécie macho ou fêmea. Pode apresentar ausência de alguns órgãos, ausência de útero, ausência de ovário, ela pode ter um ovário com características de ovoteste. Então, tem mais de 47 diagnósticos na medicina dessas variações de corpos intersexo. O que isso acarreta na vida social dessa criança? Primeiro, as famílias e muitos profissionais confundirem corpo, né, com psíquico. Então, eu preciso fazer uma cirurgia plástica na criança para ela se identificar com o gênero masculino ou feminino? Não. Então, são muitas questões que vêm na criança intersexo. Na escola, uma questão que vem. As escolas não falam muito do corpo intersexo, ou quando falam de uma forma muito patologizante, que distancia esses alunos intersexo dos professores. Então, a gente tem que falar da diversidade corporal, de aproximações e tudo mais. Aqui nesse vídeo eu tô dando só uma pincelada desses assuntos, trazendo algumas reflexões, mas é bem confuso quando uma família tem um bebê intersexo, a pressão social que vem das equipes médicas, pensando que precisa fazer uma plástica genital para que essa família saiba como educar essa criança. E eu afirmo que não precisa dessa plástica genital, que precisa que essa criança seja acolhida, amada e empoderada para enfrentar também uma sociedade que, em sua maioria, não aceita o que é diferente, o que é diverso. E é isso. Para saber mais do assunto, entre no meu site, procure os cursos que são oferecidos, leia meu livro, leia vários outros livros que a gente pode ter a sugestão. Aqui embaixo vou deixar os links dos escritores. É isso. Até mais.